Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast especial Eleições 2022 com os candidatos de Campo Bom à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Lembrando você que vocês podem nos acompanhar por meio das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e o nosso site, que é impactosnewscb.com. E neste primeiro programa temos a satisfação de receber um candidato que tem uma longa trajetória de luta em defesa dos direitos do trabalhador. Bem-vindo, Vicente Celispe. Muito obrigado, meu caro Jonas, a toda a tua equipe e também a essa proposta do Impacto News de acompanhar a nossa Campo Bom, acompanhar também os assuntos que são atinentes à comunidade campobonense e também regional, estadual, nacional. Fico honrado aí com o teu convite, estamos à disposição. Maravilha, Vicente. A gente, na abertura aqui, falou, né, sobre a tua defesa, né, em relação ao trabalhador, especialmente, né, na questão do setor calçadista e dos sapateiros. E é uma longa jornada, né? Tu é um cara novo ainda, mas aí são quase 40 anos nessa vida aí de luta em defesa do trabalhador. Eu sou sapateiro há 38 anos. Eu entrei no Estrasburgo Franciscano em 1º de fevereiro de 1984, vindo do Monjolo, lá de Santo Antônio da Patrulha. E em agosto daquele ano me associei ao sindicato. Em 86 até 91, por aí, fiquei no chão de fábrica como representante sindical. Depois, com diversos debates que houve, a categoria me levou à presidência. E desde então a gente se saiu muitas vezes da presidência devido às licenças eleitorais. Fui vereador da cidade 4 anos, fui deputado federal 4 meses, né? Em 2012, quando eu era o primeiro suplente, né? Com a licença do Beto Albuquerque, com a licença da Manuela, e tivemos aquela pequena experiência, né? Tempo muito rápido, e na época de eleição é mais difícil, né? E não há muita atividade na Câmara Federal, infelizmente. Então foi uma grande experiência e a gente veio trazendo sempre aquele orgulho de sermos sapateiros e também uma postura de sempre estar do lado do trabalhador. Fui candidato outras vezes, inclusive a prefeito da cidade. Fui a vereador só uma vez, né? Me tornei vereador por 4 anos, um dos mais votados, mas depois tentei a prefeitura no sentido de ampliar essa visão de uma sociedade que valorize o trabalho. Não tive êxito assim eleitoral, matemático, mas considero que tive diversas vitórias numa proposta coerente, firme, né, bem colocada, em quaisquer que foram as eleições, inclusive algumas que tive uma votação muito grande em Campo Bom, quase 15 mil votos em 2008, e a cidade, a política cheia de episódios, manobras, abuso do poder econômico, então não é a minha área, né? A minha área é proposta. Sou candidato a deputado federal mais uma vez, porque tenho preocupações e tenho propostas bem claras para atuar lá na Câmara Federal. Tu disseste ali, né, a gente tem uma trajetória de vida e de luta em defesa do trabalhador, do direito do trabalhador e do trabalho, e também do setor produtivo, né, da indústria do calçado. A gente sempre costuma dizer que a nossa luta é em defesa do sapato e do sapateiro. Depois podemos aprofundar mais isso, sobre a importância do setor industrial numa nação, né? E como tu disseste, né? E vejo, né? Poderia até dizer, né? Já fiz muito, depois podemos dar detalhes do que o Sindicato de Campo Bom oferece, seus serviços, uma das convenções coletivas mais destacadas aí da área calçadista e também da área industrial pelo país inteiro. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, conversando com diversos sindicatos, inclusive de outras categorias, é que nunca foi tão necessário, nesse momento, que tenhamos na Câmara Federal um mandato que defenda quem trabalha. Porque o que tem acontecido de votações, retirando direitos do trabalho, diminuindo o poder do salário, dos direitos do trabalho, da aposentadoria, pensões, enfim, que são coisas dos trabalhadores, nunca se viu isso na história recente do país. Pelo contrário, o país, desde principalmente a industrialização, a era Vargas, a CLT, a Constituição de 88, ela trouxe diversos direitos sociais. Porque não é a questão
né, que o sindicato quer, né, que o trabalhador quer ganhar mais. Uma sociedade, ela funciona se valorizar o trabalho. Se torna mais justa, mais distributiva, mais inclusiva, se torna mais fraterna, se torna menos concentradora de renda. Agora, se tu vai diminuindo o poder do valor do trabalho, né, precarizando, né, te retirando direitos e só valorizando o lucro, né, e o sistema financeiro rentista, a desigualdade está aí, né? Aí vai concentrando renda. Por isso que o nosso país, infelizmente, é um campeão, né, mundial de concentração de renda. Desigualdade social é muito grande, a gente tem visto que ela tem só aumentado, né, por N fatores que tu enumerou aos poucos. Os dados estão aí. Estão aí. Mas eu gostaria da gente desmembrar aos poucos ao longo desse programa de hoje. Cada item aí que tu citaste, tu já antecipou, né, algumas coisas em relação à tua trajetória pública no município, teu trabalho, né, em defesa. Mas queria falar um pouquinho também sobre o Vicente Celistre, a pessoa do Vicente, que eu particularmente conheço muito bem. É uma pessoa que eu posso dizer aqui, uma pessoa honesta de caráter, né, que eu aprendi a admirar e que eu considero, né, o Vicente Celistre, mas é uma pessoa que não chegou a Campo Bom, assim como eu, porque eu sou natural, né, de Novo Hamburgo, mas também adotei a cabeça... Novo Hamburgo. Grande, né? Cidade importantíssima. Praticamente a gente brincava aí. Inclusive do calçado. Exatamente, né? Usava aquele slogan, né? Capital Nacional do calçado, né, Vicente? Mas, enfim, hoje a gente tem aí Campo Bom, que usava um outro slogan também, que era Pequena Gigante do Vale, que eu acho que tu chegou em Campo Bom nesse tempo, né, Vicente? Isso. Tu comentaste que tu veio de Santo Antônio da Patrulha. Isso, lá do vilarejo de Monjolo, em 84. Esses eram os slogans de Campo Bom naquela época. Campo Bom não para e bom é Campo Bom. E o Pequeno Gigante do Vale. Pequeno Gigante do Vale por isso, né? Porque ele tem 61 km² de extensão territorial, mas tem uma potência industrial, né? Um PIB econômico muito alto, né? E, na época figurava entre as 8, 10 economias, 12ª do estado, em PIB e em per capita até hoje, é uma das per capitas. Se pegar o orçamento da prefeitura distribuído pelo número de habitantes que tem, é um per capita dos maiores do estado e do país, né? Há muito recurso lá. Por isso que em debates que já tive para a prefeitura, eu sempre disse que Campo Bom pode bem mais. Campo Bom pode bem mais. Mas aí tem que ter políticas públicas, tem que ter um planejamento de 10, 20, 30 anos. Uma questão de plano diretor também, né? Sim, e um projeto também de políticas sociais, né? Há deficiências, não só lá, mas pelo país afora. Mas, por exemplo, de habitação. Né? Submoradias? Sim, muita precarização. A questão da saúde. Né, a qualidade, a agilidade, a resolutividade, né? Há muito deslocamento ainda de pessoas que às vezes precisam fazer um exame mais complexo ou filas intermináveis no SUS. As pessoas não têm recurso. Hoje mesmo alguém me comentou, um companheiro lá do Conselho de Saúde, que uma pessoa estava atrás de uma ressonância magnética, que não tinha, e outra estava atrás de uma ecografia, me parece alguma coisa, de uma criancinha de 3 meses. E eu ia ter meses, não podia esperar. O diagnóstico do médico pedia com urgência, mas custava 600, 700 reais. E aí, como é que faz? Então, quer dizer, teria que ter esse recurso, né? A própria questão da educação aqui no nosso Vale dos Sinos, né? A área profissional. A gente precisa avançar mais no ensino integral, na profissionalização. Nossos jovens precisam concluir o ensino médio. Há uma evasão muito grande e é a realidade de todos os municípios. O ensino médio, claro, quem oferece é o Estado, a área pública. Mas mesmo a área municipal e a área pública estadual tem que ter uma integração para que a nossa criança, nosso adolescente, nosso jovem consiga sair do ensino médio com algum nível de educação profissional. Técnica. Exatamente, técnica. E já possa, quem sabe... cursos no contraturno, cursos técnicos no contraturno, daqui a pouco. Né? Pode, de repente, estar conveniado com
o programa Jovem Aprendiz, que é de lei. A partir de 14 anos pode trabalhar como aprendiz, a partir dos 16 pode trabalhar com carteira assinada, desde que não seja em serviço insalubre, noturno, e que não deixe de estudar. Então há necessidade de se aprofundar isso, né? E o Rio Grande do Sul, né, já foi bem melhor nesse ponto, né? Eu sei porque a gente faz estudos dentro do Partido Socialista Brasileiro, e há um exemplo muito grande, há pouco saiu ainda o IDEB nacional, Pernambuco, né, onde os socialistas estão governando há 3 mandatos, no 4º agora, e se destaca nessa área, né? Se destaca com o ensino integral, como tu disseste, né? Ter o dia inteiro na escola, dedicar ao ensino profissionalizante, dedicar à cultura, ao esporte, dedicar a possibilidade de que esse trabalhador, de que esse jovem aprenda alguma profissão e já consiga se encaminhar no mercado de trabalho, que é a grande solução para qualquer nação. É educação, é a base de tudo, para que nós evitemos violência, crime organizado, evitemos precarização da vida na sociedade, evitemos desagregação familiar, né, drogadição, é que o jovem tenha condições de ter um emprego, um salário digno para ele poder tocar sua vida, né, seus sonhos. Vai estudar, né, de repente ele pode trabalhar numa fábrica, mas está sonhando em ser um engenheiro. Tudo tem começo. Não necessariamente um engenheiro da indústria, porque a indústria também tem muita engenharia. Engenharia eletrônica, mecânica, engenharia de produção, a área de designer, de estilismo. Eu até digo que o sapato, ele é tão forte, o sapato, que dentro do sapato, da indústria do sapato, permite a diversificação do sapato. Porque ele é o feminino, ele é o infantil, ele é o de segurança, ele é o de alta performance, ele é o masculino, por exemplo. O sapato masculino é pouco no Rio Grande do Sul comparado a São Paulo, por exemplo. Então ele permite, e de repente nossos jovens podem também se tornarem estilistas, modelistas, né, designers de calçado e poder, né, desenvolver um produto próprio. Hoje em dia, ele é moda, mas não sai da moda, né? Vai acabar. Sim. E tem que diversificar, é bem isso como tu disseste. Além né? de diversificar, claro, a economia como um todo. Hoje a gente vê a TI, a tecnologia da informação de empresas grandes aqui em Novo Hamburgo, né, lá em Campo Bom. Campo Bom é incrível o que tem de hoje de jovens na lógica da tecnologia de informação. A GetNet, por exemplo, né, destacadíssima, né? E em Novo Hamburgo também, enfim. Então, isso é diversificação, isso é positivo, mas não podemos deixar de olhar para o sapato. Não. O sapato precisa também estar na pauta da discussão. E é por isso que eu tenho dito que, acima de tudo, eu sou um sapateiro, com história no sindicato, e defendo, né, o valor do trabalhador, o valor do emprego, o valor de que todos têm direito a uma renda digna, têm uma vida digna. Essa é a minha história de vida, né? Tudo que eu pude propor, fazer, foi nesse sentido. Para dentro do portão da fábrica, do emprego, ou lá do mercado, ou da loja, ou o que trabalha no transporte, ou que trabalha na construção civil, ou na metalúrgica, e também para fora, tendo direito àquilo que está na Constituição, como o direito de se alimentar, o direito de morar, ter um teto. Qualidade de vida, né, Vicente? Qualidade de vida, tudo flui. Isso é um direito do trabalhador. Ele tem o direito trabalhista previdenciário, né, a qual, né, eu sempre defendi e protesto que agora estão retirando os direitos dos trabalhadores. E de outro lado, que é um capítulo à parte, se depois tiver um tempo quero falar, de outro lado preservam os privilégios do setor financeiro, da concentração de renda, dos juros altos, da não cobrança de taxas sobre grandes fortunas, lucros dividendos, enfim, né, praticamente comparado ao trabalhador não paga o imposto. É muito regressiva a política tributária do país, é sobre o consumo, né, não é sobre a renda. E o lógico, qualquer país desenvolvido tem que cobrar mais de quem tem mais. Senão concentra mesmo, né? E outros privilégios que tem ainda da dívida pública, do serviço da dívida. Então, nós não aceitamos por que tirar do trabalhador que pouco tem e preservar privilégios, vamos chamar assim,
ou direitos do setor que já tem bastante, né? Esse é um debate que está colocado nesse momento e é uma das preocupações da minha candidatura à Câmara Federal. É um diálogo importante, né? Diálogo importante para ser revisto ali na frente. Sempre falo assim, sabe? Algumas pessoas dizem assim, Vicente, a reforma da Previdência aumentou a idade, mas tu não achava que é muito cedo uma pessoa se aposentar com 50 anos? Nem isso, as mulheres, as sapateiras. E eu digo, não, eu concordo, eu nunca fui contrário a sentarmos numa mesa redonda, chamando o governo, chamando o setor empresarial. Nunca fui contrário que se visse uma proporcionalidade com o tempo, né, da idade. Mas ocorre que o tempo atual, ele requer duas reflexões. A primeira de que tu criticas uma pessoa, um operário, que conseguiu um benefício previdenciário e registremos que 80% deles é o salário mínimo. É 1.212, pouquinho mais às vezes, 80%. Então, quer dizer, tu criticas que um operário consiga isso ali pelos seus 50 anos, menos, um pouco mais, dependendo do homem e mulher, mas tu esqueces de duas coisas. Primeiro, esses brasileiros foram, né, impelidos pela situação brasileira a trabalhar desde os 12. Uhum. Desde os 13, 14 anos. A minha companheira começou numa fábrica de calçado em Campo Bom com 12 anos e um mês de idade. E parou de estudar. E assim são milhares de pessoas de Campo Bom. E também de Novo Hamburgo, de Sapiranga e tantas outras regiões. E disseram para esses brasileiros e brasileiras, pagas 30 anos, assim, de contribuição, ou 35 se homem. Na época até tinha também uma compensação de insalubridade, devido ao serviço insalubre, que algumas fábricas foi comprovado, e o Instituto aceitou, né, encaminhou. Tu paga isso, tu vai ter direito a um benefício. É como qualquer cidadão vai numa instituição qualquer, previdenciária ou financeira, e faz um plano lá. Um plano para lá adiante pegar um retorno na sua maturidade, na sua velhice. E aí vocês mudaram a regra no meio do jogo. Tem muitos que faltavam meio ano, um ano para aposentarem-se, para conseguir esse benefício, e agora vão entrar numa escala de 6, 7, 8, 10 anos. Então esse é o primeiro problema. Essas pessoas começaram muito cedo. Direitos conquistados que não foram adquiridos. Tem que dizer, foi prometido e mudaram. O FHC já tinha mudado um tanto, e agora Bolsonaro, Guedes e a maioria do Congresso Nacional, a maioria da bancada gaúcha, e muitos que estão por aqui pedindo voto para o nosso povo, votaram a favor dessa reforma da Previdência, que cortou pensão, que prejudicou, né, a aposentadoria. Como eu disse, a gente não se nega de debater, né, uma proporcionalidade razoável para a idade, mas não o que fizeram. Mas e tem outro problema também, maior ainda. O problema é grana no cofre do governo? Bueno, vamos conversar. Tem que ter responsabilidade fiscal, não pode gastar demais, né? Dívida é normal que um governo tenha, porque ele pega empréstimo para fazer obras, para fazer, né, faz financiamento. Qualquer empresário às vezes se endivida e vai crescendo e vai, né, controlando bem e tudo mais. Bom, o problema é que fizeram essa reforma da Previdência, fizeram a reforma trabalhista, atingindo a carteira de trabalho, estão ameaçando o FGTS, estão atingindo o funcionário público, fizeram aquele teto de gasto de previdência, aliás, de saúde, educação, aí as universidades, colégios, às vezes com dificuldade, né? E, ao mesmo tempo, não fizeram nenhuma medida que aumente, né, a contribuição dos super ricos do país para o cofre. É como eu disse, nós temos que fazer um grande pacto, botar na mesa o trabalhador, o setor produtivo, empresarial e o governo, com o Congresso, para que haja um grande acordo. Nós estamos aqui perdendo já pedaços dos dedos já esfolados historicamente, né? Porque, como eu disse, a classe trabalhadora não tem um super salário, o salário mínimo brasileiro é 1.212, tchê. É 1.212, agora prometem 6%, 7%, nem isso. Numa inflação... Não compensa a inflação. Uma inflação que já dá na média 10, 12, sem falar que a inflação da comida foi 25, 30. Porque a lata de azeite aumentou 80, 100% aí em 2, 3 anos e não baixou.
esses pelo menos 70%. A gente nem pode usar mais o termo poder aquisitivo, porque o povo não tem poder nenhum, né? Basta ver, nada, né? Como diz, às vezes, se dizia muito antigamente, o meu salário não dá para nada. Uhum. Aumentou o preço da comida, aumentou a energia elétrica, aumentou até se tu quiser melhorar, reformar a tua casinha, ou se tu quer ali adiante, alguém que tenha condições financiar ou comprar um carro, tudo caro, caríssimo, né? E proibitivo para a classe trabalhadora. Principalmente a sapateira, que a média salarial, e não é baixa, a de Campo Bom, os pisos salariais são de 1.650, 1.700, né, até 2.000, dependendo do setor de produção que trabalham. E tem fábrica que ainda dão vale alimentação, participação nos lucros. Então, é muito difícil das pessoas sobreviver. Tanto que o salário mínimo necessário para uma família com 2 adultos e 2 crianças até 12 anos, calculado pelo DIEESE, baseado na Constituição Nacional, o inciso 4º do artigo 8º, do artigo 7º, que diz que o salário mínimo tem que ser suficiente para alimentação, vestuário, moradia, saúde, previdência, transporte, lazer, educação, né? São 9 itens, seria de 6.500, se eu não me engano, R$6.600. Quer dizer, pelo menos o homem e a mulher tinham que ganhar 3.300 cada um, né? Para ter tudo isso com dignidade. Uma renda familiar. Olha a realidade que nós vivemos. E os aposentados ainda, que a maioria é salário mínimo. Então, nessa realidade, nós entendemos que deveria haver, né, com certeza, voltar, sim, se o problema do país é fiscal, teria que fazer medidas tributárias e reformas tributárias para cobrar mais aqueles que têm. Tem países que os próprios milionários dizem, não, nós vamos ter que contribuir mais. Tem países que, como a Alemanha, que o imposto de renda é na casa de 45%, 48% daqueles que ganham mais. A nossa faixa máxima aqui é 27,5%. E é outro problema também que eu quero debater. A tabela do imposto de renda está defasada há quase 8 anos. Ou seja, hoje há operários com 2.000 e poucos reais que estão pagando imposto de renda, tia. E isso que o atual, né, mandatário maior do país se elegeu prometendo que ia isentar o imposto de renda, né, que hoje está em 2.000, nem isso, ou pouco mais, não lembro bem a tabela, e ia isentar até 5.000 reais ou até 5 mínimos. E não cumpriu. Por quê? Porque há uma lógica de arrecadar sobre quem trabalha, enquanto que grandes fortunas, lucros e dividendos, inclusive de grandes conglomerações financeiras, proporcionalmente nada pagam de imposto, como outros países pagam. Lucros e dividendos, por exemplo, até onde eu estou informado, são 3 países no mundo, ou 2, o Brasil e a Letônia, se não me engano, que não cobram imposto sobre lucros e dividendos, que é aquela parte que principalmente os grandes empresários têm, né? A empresa paga o imposto dela, né? O empresário, de repente, paga o seu prolabore, sobre ele paga a previdência ou paga imposto de renda, mas ele tem lucros e dividendos, né? Tem sócios e sócios de bancos, como o Itaú, Safra, que tem bilhões de lucros e dividendos por ano. Sobre eles não há regulação. Foi retirado alguma taxação sobre esse ganho dessa pessoa, desse banqueiro, enfim. Então, são reflexões que eu trago. No diálogo, sentando lá, porque isso é formar uma nação. Sim. Senão vai concentrando renda e vai trazendo mais insegurança alimentar. Isso se torna maior ainda, né? O Brasil, a insegurança alimentar vai aumentando, né? Insegurança alimentar é algo que criaram, digamos assim, um nome... A fome aumenta, né? Exato. Insegurança alimentar é um nome, sei lá, se eu chamo de técnico ou delicado, para dizer que é fome, é miséria. É a pessoa que não consegue ter 3 refeições dignas por dia para si, para suas crianças, sua família. Então, algo precisa ser refletido. Eu trabalho essa lógica, Jonas, meus caros ouvintes e que acompanham aqui o site, eu trabalho nessa lógica. Nós precisamos, o país ele tem que ter um pacto social que todos contribuam. Aqueles que podem contribuir mais, nós entendemos que tem que contribuir mais. Aqueles que nada têm, né, não podem perder mais do que já têm. É como antes eu ia fazer uma figura de imagem, né?
Muitos que já estão assim com os dedos esfolados aí estão sendo mais esfolados ou perdendo, e alguns que andam aí cheio de anéis de ouro não querem nem perder nem parte dos anéis. Aí é óbvio que uma nação assim sofre, né? Aumenta, como tu disseste, aumenta a miséria, aumenta a fome, a desesperança, aumenta a criminalidade, aumenta a ação do crime organizado, das facções, das milícias ou coisa que o valha, né? Que acabam pegando um campo de uma carência o muito uso grande, de drogas, né, etc, da população, né? Acaba acarretando muita coisa. Acho que a população quer viver em paz, ela não É. quer andar armada por aí, vão resolver tudo na bala. A população não quer isso, a população quer trabalhar, viver em paz, ter direito à sua dignidade, ter direito a criar sua família conforme sua crença, de forma livre, não entendendo que a sua crença é mais poderosa, mais certa, mais verdadeira, autêntica do que a outra, ou mesmo aqueles que não têm crença, que têm outra forma de visão de vida, bem como também a liberdade, o respeito, né, da igualdade racial, das diferenças raciais, as diferentes orientações sexuais. Então, eu entendo... Isso tudo parece muito fácil, né? Eu acho que, assim, é o respeito, tem que ter o respeito pelo próximo, o espaço do próximo. Palavra poderosa. Isso mas como é difícil. É verdade. Como é difícil hoje em dia. Eu vejo, às vezes, nas minhas redes sociais, inclusive, que procuro sempre ser propositivo, né? Como eu estou criticando um sistema, estou criticando situações que estão acontecendo no país, mas estou dando propostas. Estou dizendo que, olha, nós temos que sentar e ver mais tributação nisso, mais tributação naquilo, né? Não pode pesar a mão sobre as pessoas mais humildes, né? Não pode pesar a mão sobre direitos previdenciários. Por exemplo, hoje a gente viu o aumento de pessoas que vivem de entregas, né? Motoboys, mototáxis, o pessoal do transporte alternativo, por aplicativo, né? O pessoal até de bicicleta que entrega alimento e tal. Isso, enfim, é um fenômeno atual, mas a gente quer que essas pessoas tenham um ganho digno e que também elas tenham um sistema previdenciário digno. Que daí a iFood, a Uber tenham responsabilidade também. Porque eu não quero que essa pessoa adoeça ou se acidente, Deus o livre, e aí não tenha nada. Não tenha nada. Por isso foi criada a Previdência Social Pública e Solidária. Porque já no começo do século passado, as pessoas trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia, inclusive crianças, com menos de 12 anos, menos de 10 até, em fábricas, né? Na época, muito fábricas de sacos de café, ou idosos também, tinham que trabalhar, não tinham direito a férias, não tinham direito a previdência, não tinha direito a descanso, né? Análogo a isso, e que, na verdade, veio da escravidão, que terminou em 88, digamos, e de fato continuou, de direito terminou a escravidão, mas de fato continuou, e essas pessoas, às vezes, faleciam e não tinham nem para o seu funeral. Por aí foi os operários começaram a se juntar e fazendo associações mutualistas, que são a origem dos sindicatos. Essas mutualistas, elas faziam uma arrecadação, pelo menos para garantir um funeral digno, alguma alimentação para aquela família que ficou lá desamparada porque o pai morreu ou a mãe morreu. E assim foram criando ali a casa mutualista, depois a influência também de anarquistas, socialistas, comunistas, né, trouxeram a lógica dos sindicatos, e em 30 o Getúlio fez uma regulamentação, criou uma legislação que regulou os sindicatos. Tem críticas porque tutelou, mas também tem elogios porque ele criou uma regulação do direito do trabalhador, logo adiante as férias, em 60 e poucos o 13º salário, enfim, tudo isso são direitos que distribuem renda, que faz com que quem trabalha tenha, como tu disseste, dignidade, que é um princípio constitucional. E às vezes eu digo, inclusive, para amigos e conhecidos empresários, a lógica não é tu entenderes que a tua empresa será mais sólida ou lucrativa se tu baixar o direito do teu trabalhador, direito previdenciário dele e tal. A lógica é tu
compreenderes que o trabalhador é importante, está bem remunerado e ter direitos garantidos, inclusive previdenciários e sociais, trabalhistas, e os dois se juntarem e conversar com o governo para que ele, então, resolva o problema tributário seu, cobrando dos que mais têm e aliviando as indústrias que mais empregam. Inclusive já teve política sobre isso, né? Sobre a folha de pagamento, sobre a sobretaxa de importação da China. Para quê? Para que as empresas aqui, calçadistas, no caso do Rio Grande do Sul, do Brasil, pudessem ter condições de ter mais mercado, de ter mais garantia de solidez, né, do seu trabalho. Então eu digo, não é olhando para o trabalhador que já tem dificuldade de sobrevivência, com dignidade completa, que vai se resolver. Mas essa questão... É a união do trabalhador com o setor produtivo para ir no governo e valorizar mais o setor produtivo e quem trabalha, né, o trabalhador, o empresário, do calçado, das indústrias como um todo, do serviço, do comércio, e fazer com que o país saia desse garrote, né, dessa dependência, desse jugo que o setor financeiro está fazendo, né, que comanda o país. Tanto que, como eu disse, são lucros e lucros de um lado, bilhões de lucros de um lado, de banqueiros e bancos que já são poderosos, e ao aumento da fome e da miséria do outro, né, até da população de rua. A não ser que eu não estou enganado, porque eu ganhei esse dado do Conselho de Saúde de Campo Bom, que a média de pessoas em situação de rua em Campo Bom é 50 pessoas. Eu duvidei uma semana, digo, não pode. Não, em torno disso. E mesmo em outras cidades da região, como Novo Hamburgo, se tu vires, às vezes a gente vê marquises que antes talvez se via lá adiante outro. Não, realmente hoje tem 3, 4, 5, um do lado do outro. Esse número para Campo Bom me surpreende. Eu já acompanhei moradores em situação de rua, já acompanhei de perto. Esse número realmente não tinha esse dado. Não chegava Cabe a tudo até uma isso. reportagem. Interessante. Importante. Infelizmente. Eu vejo, às vezes, é o cadastro que tinha. Ele é oscilante, né? E também tem pessoas que são de outros municípios que aportam nas cidades, né? Inclusive Campo Bom. Mas era importante vermos isso, que é um cadastro que me chegou através de conselheiros do Conselho de Saúde sobre essa preocupação que se tem. Agora, principalmente no inverno, né? Uma questão lógica, né? O inverno que já está terminando. Mas me chamou a atenção. E não é só. E aqui são cidades, como eu disse, né, industrializadas, com grandes orçamentos. Já pensou em outras cidades mais que tem mais dificuldade, mais pessoas, né, com baixa renda. É algo a se refletir. É como eu disse, de um lado, a concentração de renda, de outro, direitos e garantias fundamentais mínimas de um ser humano não são alcançadas, né, para esses cidadãos e cidadãs. Vicente, quando tu fala em direitos do trabalhador e a questão também de não só tirar do trabalhador os seus direitos e digamos assim, enforcar, né, ao máximo, espremer aquelas suas garantias e desvalorização também, né, da mão de obra e do trabalho. Mas, como cidadão, né, quando tu falava, eu pensava o seguinte: quando há uma concentração maior de renda daqueles que ganham muito, né, dos milionários, bilionários, os donos de grandes empresas, por muitas vezes, né, assim, ao longo do tempo, a gente pôde acompanhar também aquelas isenções, né, isenções tributárias que o grande ganha, né? Mas, pro lado do trabalhador, a gente não vê, né, em contrapartida, uma valorização. Se tu ganha de um lado, não pode perder do outro. Né? Então, é uma questão que eu coloco, assim, que me veio e que me parece um tanto quanto desproporcional. Né? A nossa democracia representativa, nesse ponto, ela nos traz uma grande estranheza, né? A maioria do povo é trabalhador. Eu até coloco na minha reflexão dessa campanha, 2022. A maioria somos nós, trabalhadores e trabalhadoras. E aí se inclui trabalhador de diversas formas, né? O trabalhador do campo, o trabalhador público, o professor, o operário, o gari, né? O entregador, o motoboy, como eu falei antes, o motorista, o taxista, o caminhoneiro,
motorista de ônibus, motorista por aplicativo, enfim, né? Esses, como a gente chama hoje tem um nome para isso, né? De microempresário individual, mas são também trabalhadores por conta, né? Trabalhadores ambulantes, artesãos, todos são trabalhadores, né? Vivem do seu trabalho, né? Muitos sem carteira assinada, mas não deixam de ser trabalhadores. E a gente fica notando que esses perderam direitos, enquanto que naquilo que precisa ser mexido, no nosso entendimento, para que haja um equilíbrio, né? Como disseste, a gangorra está muito disparelha, né? Alguns têm direitos demais e outros que já têm pouco ainda estão perdendo mais. E lá no Congresso foi votado diversas medidas que vêm contra o direito do trabalho, né? Diversas distorções que se criaram também, né, sobre o direito do trabalho. Essa pantomima aí de ver, às vezes, pessoas entendendo que, olha, eu sou empresário, entendo que tem muito direito trabalhista, muito previdenciário. Isso precisa ser mudado. Eu sempre coloco, olha, o que precisa ser mudado não é o direito do trabalhador, porque isso é para a economia. Essas pessoas que vão pegar o seu fundo de garantia quando sair, ou quando sacarem, ou vão pegar o seu salário, a sua aposentadoria, é para gastar no dia a dia da sua vida em redor de casa. Agora, o que está errado, o que está desproporcional e por isso que eu peço, vocês têm que fazer uma reflexão, né? E junto com a classe trabalhadora, junto com os funcionários, pedir para que o governo mude a política de, como tu disse, é praticamente uma isenção dos lucros de dividendos. Não há imposto sobre lucros de dividendos no país, sobre grandes fortunas, sobre diversos artigos de luxo. É sobre isso que tem que se cobrar mais imposto de renda de quem ganha mais, que hoje a tabela é só sobre quem ganha pouco, né? Não aumentaram a tabela há anos, se confisca de quem ganha pouco e se deixa livre quem ganha mais. Deveria ter uma tabela até 50%, porque o lógico é isso, quem pode mais tem que contribuir mais com a sua nação. Essa é a lógica de uma justiça tributária, né? Distributiva, inclusiva, né? Porque daí o Estado vai arrecadar mais para curar isso que dizem que tem muito déficit, o Estado gasta demais, enfim, e fazer com que as pessoas mais humildes tenham condições que o seu ganho seja mais preservado, o seu direito, o seu salário, para poderem fazer rodar a economia. Então, eu sempre proponho isso. Nós precisamos cobrar, né, taxar quem pode mais e não mexer com os direitos trabalhistas, previdenciários de quem pode menos, que são a maioria absoluta dos trabalhadores. Novamente dizendo, os trabalhadores eles são uma grande massa, né? E aí inclui-se também pequenos comerciantes, pequenos industriais, pequenos prestadores de serviços, né, ou médios, que tocam seu negócio pessoalmente, às vezes com um ou outro colega, associado ou funcionário, mas que são aqueles que às vezes estão no seu negócio 50, 60 horas por semana e estão sufocados às vezes ali, estão sufocados para conseguir manter o seu negócio. Tanto que são dados que se colocam, né, que pequenas empresas, em 3 anos, 90% delas não conseguem sobreviver. Podemos dizer, são profissionais sem direito, que têm o direito sem ter o direito. O que eu quero dizer com isso? O cara tem que trabalhar para sobreviver, mas não se dá o direito de usufruir ou de ter o seu lazer, porque ele tem que ir além para poder chegar lá no final. E aí não está cercado de uma garantia. E como eu disse, né, muitas das vezes faz o seu empreendimento, muitas vezes assim no peitaço, né, porque o desemprego bateu à sua porta, pega às vezes a rescisão de trabalho que ele teve quando trabalhava formalmente como funcionário, abre um negócio, às vezes sem uma pesquisa de mercado ideal, sem uma capacitação gerencial ideal, porque ele tem que tocar a vida, ele tem que botar comida em casa, ele tem que tocar, tem que manter a sua vida, ele tem lá a sua casa, a sua família, né? Ele precisa tocar a vida, ele vai, mas os dados estão aí bem claros, né? Que 85%, 90% das pequenas empresas, em 3 anos, elas não existem mais. Claro que isso aí está irregular.
Isso precisa ter uma outra forma, né? Tem que ter uma outra garantia, tem que ter respeito e mais fomento, né? Para incentivar essas pequenas empresas para que elas possam, e os individuais também, para que elas possam sobreviver. Para mim, tudo isso é uma grande conversa, tem que fazer trabalhadores autônomos, formais, informais, precarizados, desempregados, desalentados, que tem que renovar a sua formação profissional, que às vezes até aquele emprego que eles tinham não exista mais, ou hoje é exigido uma capacitação maior, máquinas informatizadas, né, robotizadas, ele vai ter que se formar. Às vezes um companheiro e uma companheira de 45 anos, ele já não tem agilidade para lidar com as máquinas que hoje tem, inclusive em indústria de calçados. Então ele precisa fazer um curso de atualização, de reciclagem, de aperfeiçoamento, para ele poder não pode ser do seu próprio bolso, retomar o emprego. Tudo tem que ser políticas públicas. Exatamente. Eu estou muito integrado com a juventude sobre a questão da educação profissional. A educação profissional para a juventude, ela vai ser uma das principais coisas que quero fazer. Né? Como deputado federal, quero conversar com os prefeitos, com os vereadores, quero conversar com as secretarias de Estado, quero conversar com as universidades, com a Escola Liberato, com o IFSUL, ali de Sapiranga, com a UERGS, com a FACAT, com a Unicinos, com a Fevale, enfim, com os centros tecnológicos. Quero conversar com os sindicatos de trabalhadores, as associações, federações e sindicatos empresariais, patronais. Quero conversar com a sociedade como um todo, né? Porque é uma forma cooperada de tu fazer o planejamento. Eu acho que tem que ouvir o presidente da associação de bairro, além dos sindicatos, das duas categorias, tem que ouvir os presidentes da associação de bairro, o pastor, o padre, ele que às vezes vê na sua porta bater uma família, olha, meu filho está desempregado. Quem vive a realidade do dia a dia. Meu filho está propenso ou está no risco de ser um usuário, né, ou já é um usuário, ou meu filho está sendo, né, cooptado aí pela violência. É o pastor, é o padre, é o presidente da associação de bairro, é o cara do CTG, do futebol, que também é importantíssimo, porque pode integrar e fazer com que essa juventude consiga concluir o seu ensino médio, como eu já disse no início do nosso papo, cara, concluir o seu ensino médio com educação profissional. E também sinta na sua formação a importância que ele tem de uma sociedade que valorize o trabalhador, que valorize também o empreendedor, só que não faça com que os empreendedores sejam, na verdade, né, funcionários precarizados de um sistema que, às vezes, eles não conseguem nem mesmo sobreviver com aquilo que ganham, não recolhem previdência, se acaso adoecerem ou se acidentarem, como eu disse antes, mas é bom reforçar, eles não terão amparo algum, porque eles não estão contribuindo. Tudo isso é política. Eu quero, na verdade, para levar para a política, né, a visão de que quem trabalha tem valor. E é o meu slogan. É o lema, né? Está na música. Porque pode parecer incrível, né? Mas o que foi votado ultimamente na Câmara Federal e no Senado, por maioria, né, foi retirada, foi desvalorizar o direito de quem trabalha, achando que diminuindo o direito trabalhista e previdenciário vai salvar o país. Os recursos lá, a situação fiscal do país. A situação fiscal do país, né, ela vai melhorar se nesse país, como todo mundo civilizado praticamente faz, cobre mais de quem pode mais. E quem trabalha, quem ganha um salário mínimo de aposentadoria, por exemplo, hoje, se uma viúva, né, se uma senhora, um senhor vier a ficar viúvo ou viúva, ele não tem direito mais à pensão como antes, que a maioria é salário mínimo. Ele vai ganhar metade, mais 10% lá. E depende dos dependentes um pouquinho mais. Quer dizer, então, a visão deles é que para salvar o país e a situação fiscal é tirar R$600, R$500 de uma viúva, de um viúvo, que provavelmente vai precisar sempre, vai ter o mesmo gasto, né, às vezes de aluguel, quem paga aluguel, muitas vezes são pessoas que precisam de medicamentos, precisam de plano de saúde, quem tem,
e aí diminui aquele recurso daquela pessoa, enquanto que do outro lado não se busca cobrar daqueles que têm mais. Isso é importante, né, Vicente? Falando sobre a questão de política, né? A gente conversando aqui, né, fica bem claro que uma coisa leva a outra, né? Quando a coisa não é bem feita, acaba estourando em outros setores, né? Se tu pensa numa política como um círculo, assim, né? Esporte, eu acho que tudo se conversa, né, nessa formação, principalmente falando do jovem, mas que vai acarretar lá na frente no idoso, né, na pessoa idosa. O esporte, saúde, educação, emprego, renda, quer dizer, tudo se conversa, né? E a gente tem visto, né, que sempre o que se cobra é saúde e educação. E na nossa região, acho que também isso é muito importante, essa conversa, porque tu te coloca à disposição para a Câmara dos Deputados. E a importância de se ter um candidato, né, representante da nossa região, uma região aí com números, uma população muito grande, e dentro do estado se destaca, né, com relação à renda, no sentido de gerar, né, gerar emprego, gerar renda também. Campo Bom hoje, né, eu queria que tu falasse um pouquinho também de Campo Bom lá, a nossa cidade, o local onde nós estamos como sede. A gente tem visto, tanto na saúde, né, quanto na segurança pública, vários problemas que têm aumentado. Né, questão de violência, nós temos feito algumas matérias assim, em relação à última semana, questão de falta de efetivo, né, questão, né, que até existe, né, um certo controle, mas algumas coisas não têm funcionado como deveriam funcionar. A gente tem uma situação da saúde que a gente viu aí agora no hospital, né, no caso grave que aconteceu no nosso hospital, lá no Hells, questão da falta de oxigênio durante a pandemia. Né, tá correndo agora o processo aí, pessoas perderam a vida, e uma nova gestora, né, agora ela passou a assumir o hospital, e os funcionários agora reclamam. A gente até cumpriu um protesto semana passada em frente à prefeitura. Sim, em que eles não têm... A gente falava contato conosco também. A gente falava há pouco, né, de direitos trabalhistas, eles estão sem receber a sua rescisão em função desse imbróglio que está correndo na justiça, e que a gente também tem acompanhado. São famílias, e isso vai acabar acarretando aquilo que a gente falou, né? Nas evasões, na questão, daqui a pouco, respingar também na saúde. Uhum. Enquanto eu sei que tu fala sempre bastante assim em diálogo, e que tu coloca à disposição, tu já teve lá, né? Foi período 2011, 12, né? 4 meses em 2012. Foi. Apresentou projetos também, né? Apresentei. Como é que tu vê isso para a nossa região ali? Até inclusive naquele pouco tempo que estive lá, casando um pouco dos assuntos que tu trazes, em especial de Campo Bom, eu estive 4 meses na Câmara Federal e como era 4 meses, era temporário, né? Logo em outubro já tive que sair, e era época de eleição também, pouca coisa andava, e não tinha direitos a emendas, por exemplo, né? E eu entendo que as emendas têm que ser articuladas com toda a bancada para ver a região como um todo, o Rio Grande do Sul como um todo. Mas mesmo assim deixei canais abertos, né? Que em 2014 trouxe R$250 mil para a saúde de Campo Bom. Na época entreguei para o prefeito da época, e o prefeito atual também 300 mil, na época pelo deputado Roso, recentemente pelo deputado Chu em 2019, para saúde, para segurança no caso, as câmeras de monitoramento, cercamento eletrônico. Foi destinado para essa questão da segurança, e essa tecnologia, essa inteligência da área policial é importantíssima para a prevenção de crimes e violência. Então eu mesmo com aquele curto período fiz isso, deixei esses canais abertos que depois surtiram um pouquinho de frutos, né? Porque eu não era titular e fiquei pouquinho tempo. E além disso, e desde 2010 não sou candidato a deputado federal. E além disso também deixei diversos projetos da área, né, de direito trabalhista, fortalecimento da fiscalização, educação. E vejo, né, hoje uma situação bastante preocupante. O pessoal, às vezes, quando vê a saúde, eles confundem piso com teto. Porque tem um teto que nós temos, um teto que a gente tem que usar de saúde, né? Na verdade, é um piso, né? É o mínimo que tu pode investir em saúde.
conforme a orientação legal constitucional. Mas aquele piso, que é o mínimo, menos que aquilo não pode, então é o piso, não pode baixar daquilo, virou o teto. Ele só gasta aquilo ali, tá bom. Não, isso é uma reflexão interessante. Para pensar no piso, eu tô pisando aqui, não, daqui para baixo não vai. É que ele é o piso, cima. porque o legal é que seja dali para cima. Exato. Mas a maioria, né, usa... Não, isso aqui é o mínimo, nós podemos... Mas acabo gastando só aquele piso. Inclusive a educação assim também. O legal é que a saúde tenha um valor a mais. Inclusive o SUS, que foi combatido no início desse governo federal... Depois se mostrou na pandemia a salvação de muita coisa, inclusive agora na vacina. O SUS, ele é um sistema incrível, elogiado no mundo inteiro, inclusive por Barack Obama, então presidente dos países mais fortes do mundo. Às vezes não tem o SUS. Não tem. Não tem um sistema público de saúde. Avançaram alguma coisinha, inspirado até no que o Obama tentou, mas logo já quem tem dinheiro tem proteção, senão... Vírus tem que ir para atrás de proteção assistencial, social. E o SUS, então, ele é uma concepção perfeita, só que a destinação de verba, da gestão, tanto que tem tabelas do SUS que estão defasadas há anos também. Então, veja o caso de Campo Bom, que trouxeste a baila aqui. O hospital, que já deve estar, sei lá, em 6, 7 anos na 5ª gestão, algumas duraram 3 meses, outras 9 meses, outras 1 ano e pouco, 2 anos, e agora trocou novamente. Há muito questionamento. Por quê? Porque o gestor, como lá não é municipal, é um comunitário com a gestão terceirizada, porque lá é tudo da prefeitura, é tudo público. Prédio, os equipamentos, o terreno, é tudo municipal. Antigamente era uma entidade beneficente, lá, uma mantenedora, principalmente pelos empresários do calçado à época, né, mantinha um hospital histórico como o Lauro Hels. Acho que um hospital de mais de 60 anos. Bueno, hoje se dá muito do interesse dos que vêm para ali numa verba que a prefeitura passa todo mês. Uma verba graúda, né? Coisa de 1.800.000, 2 milhões, talvez a média seja mais alta que essa. Eu não tenho atualmente o valor por ano que foi destinado ultimamente. Porém, uma política de saúde tem que fiscalizar o uso dessa verba. Tem que fiscalizar. A gestão do hospital não pode ser privatizada e voltada para o lucro. Aí tu bota lá plantões aquém do que necessita, atendimentos aquém do que necessita e a qualidade geral aquém do que necessita. Talvez se fosse mais diligente, né, mais técnico, mesmo que estávamos num momento grave da pandemia, com muitos infectados, muitos internados, jamais poderia acontecer o que aconteceu. Que afetou, na verdade, 21 pessoas. Pelos dados, eram 6 que faleceram em 40 minutos, e muitos outros que faleceram nas próximas 15, 20, 30 horas após. Em decorrência do fato. Que está se investigando isso. Outra coisa, eu não sei como anda no momento, né? Talvez devamos investigar, acompanhar. O Ministério Público Federal está acompanhando o caso. Teve a CPI na Câmara, né? Que condenou lá, acho que mais os prestadores de serviço. E tem o Ministério Público Federal, porque também tem verba federal ali, que é o SUS. Então, é necessário que se vá a fundo. Agora, a gestão foi afastada, sempre com dificuldades, se ouve muito, né, que é rescindido o contrato, os funcionários têm que sair atrás dos seus direitos trabalhistas, e acho que em outras situações o município precisou reter valores da terceirizada para poder pagar os funcionários, ou teve que colocar um aporte a mais, buscar a verba no orçamento e na Câmara de Vereadores, na aprovação da Câmara. E agora, desse episódio atual, recente, de uma nova troca de comando, diversos funcionários mandaram mensagem para nós, e está se fazendo uma comissão para ver até onde vai essa negociação, não receberam seus direitos rescisórios. A associação anterior simplesmente não fez as rescisões, que há 10 dias para pagar, desde o dia da demissão,
aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Sim. Não interessa. E são talvez uma centena de trabalhadores, inclusive médicos, eu quero crer. Médicos, técnicos, funcionários, terceirizados. Então é uma situação extremamente preocupante, né? Nessa altura do campeonato, carestia, dificuldades de arroxo de toda a ordem, a pessoa ficar sem o seu salário, sua rescisão de contrato. Eu nem sei se o salário do mês, o fundo de garantia, foi liberado direitinho, se o fundo de garantia estava em dia, né? Como não é a nossa categoria, mas o pessoal ali se colocou à disposição, tem uma comissão que está vendo essa situação. Então, tudo isso, a meu ver, existe um grande guarda-chuva que significa saúde pública, gratuita e de qualidade. Eu estou repetindo aqui termos da nossa lei maior do país, a Constituição Federal. Lá nos seus artigos diz que saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E ela deve ser pública, gratuita e de qualidade. Nada impede a livre iniciativa também de oferecer plano de saúde e a saúde privada. Aqueles que querem, que optem ou que têm condições. Agora, não pode um ser humano, por não ter recursos, não ter condições de ser atendido no hospital a contento e vir a ficar, né, com sequelas, vir a perder a vida. Por doenças curáveis, às vezes. Vamos pegar a área da traumatologia, da ortopedia. Às vezes uma ressonância magnética é uma fila de meses para se conseguir. Aí a pessoa não consegue fazer o seu tratamento, não consegue diagnosticar exatamente o que tem e acaba perdendo, às vezes, o movimento das suas pernas ou ficando sequelado, aleijada de um braço, de um ombro, principalmente trabalhador operário, de um joelho, de um quadril. Porque não conseguiu fazer uma ressonância magnética. Pela falta de brevidade. Porque não tinha dinheiro. Exatamente. Então, quer dizer, isso é desigual, isso é desumano, é injusto. O ser humano tem direito à saúde, à educação, à moradia, a se alimentar. São direitos básicos do ser humano, a ter um emprego, ter dignidade. Tudo está escrito. Tudo está escrito na Constituição Federal. Por isso que é os temas que eu lido no dia a dia e apresento novamente, né? O meu nome é Câmara Federal. Quem sabe eu ter uma chance, né? Já pedi outras vezes, cheguei perto, mas não consegui. Espero que dessa vez se dê uma chance, né? Uma chance à minha história, que mais do que o nome do Vicente Celistre, ou né, de ser um sindicalista, um advogado, né, um cara de Campo Bom, ou um cara da região, vindo de Santo Antônio, é uma história, uma proposta, que a gente quer trazer essa mensagem dentro do Congresso Nacional. Porque o que se vendeu ultimamente é o Estado mínimo, cada um por si. Vire-se, não precisa de previsão de direitos. Tu vai sozinho, tu te vira que vai dar tudo certo. Pode dar certo, mas há pouco falamos das microempresas, né? Dá certo para um e os outros 8, 9 não tem condições, porque há uma política de pressão do mercado que acaba, né, concentrando lucro naqueles que têm mais poder econômico. Basta ver as grandes corporações, basta ver os grandes bancos e, de outro lado, ver a situação de milhares de trabalhadores desempregados, precarizados, o salário dos aposentados também arrochado, né, e pequenas empresas e médias empresas também, com taxas enormes de juros que às vezes se vão no sistema financeiro, concentrando tudo num sistema financeiro que deveria fomentar a produção, né, servir ao setor produtivo, né, suga e se serve do setor produtivo. Todos esses assuntos, meus irmãos e irmãs, temos que sentar na mesa e conversar. Tenho experiência com isso, né, já negocio dissídio há 31 anos. Inclusive é bom, né, Jonas, tu que acompanha a vida dos sindicatos sapateiros em Campo Bom, referir o que ocorreu nas últimas convenções, né? Me permita rapidamente. Nós, inclusive, colocamos matéria, nós Impacto acompanhamos News. No Impacto News, o último dissídio, inclusive, Sim. que foi Eu faço um breve histórico de 2017 para cá, quando em novembro surgiu a tal reforma trabalhista, que nós, e sempre refiro, não deixo de referir, com a atenção, com o diálogo e com a sensibilidade de indústria da cidade, médias, grandes, pequenas, que se organizam no Sindicato das Indústrias, que é o chamado Sindicato Patronal,
conseguimos mesmo, depois da reforma trabalhista, avançar em cláusulas sociais e até econômicas importantes. Eu vou dar 3 exemplos. A primeira, o auxílio estudante, que não havia. Não havia. Havia talvez há 30 e poucos anos atrás. O auxílio estudante surgiu para os trabalhadores do ensino médio, era R$ 116, nasceu há 3 anos atrás, agora passou para 250 no ensino médio, 250 no final do ano, e nasceu o auxílio estudante para o universitário, para o trabalhador sapateiro de Campo Bom, universitário, que é de R$ 300, 150 ali no final do primeiro semestre, e mais 150 no final do segundo semestre, se ele estiver estudando EJA ou presencial, em qualquer tipo de faculdade, se ele estiver estudando. Um incentivo também. Não é um valor que vai resolver a vida de um estudante universitário, mas ajuda um pouco e dá aquele incentivo para ele, né? Foi um início, digamos assim. De outro lado também, nós temos, nasceu agora recentemente, né, uma melhoria de cláusulas sociais, por exemplo, para dar cobertura para filhos doentes. A lei dá 1 vez por ano para levar filho a um médico, com máximo 6 meses de idade. Nós conseguimos uma falta a cada trimestre, e inclusive para o cônjuge. Licença paternidade 5 dias úteis, que na lei é consecutivos, às vezes, né, pega fim de semana. Assim, pelo menos, terá 7 dias. Nós temos também uma melhoria quando falece alguém da família, né, de ter condições de ter um dia útil para encaminhar documentos, para recuperar psicologicamente a sua perda. São pequenas coisas que melhoraram. O auxílio creche de R$220. Mas faz a diferença. Um piso salarial para quem tem mais de um ano, de um valor importante, e teve até um aumento real de mais de 2%, 2,5%. Então, mostra que, de forma negociada, com diálogo, com dados, a gente faz uma categoria com mais valorização. E é isso que eu quero para todo o povo gaúcho, do Vale dos Sinos, Paranhana, onde tiver um sapateiro, um trabalhador, nas diversas formas de relações de trabalho, e pelo Brasil afora, criarmos leis, projetos, né, para que a gente tenha respeito a quem trabalha, valorização, respeito ao idoso, ao aposentado e ao seu poder aquisitivo, tão afetado pela carestia e pelas situações atuais. Respeito também à educação, que a criança, desde o ensino infantil até a universidade, consiga se educar e, quem sabe, sair com um emprego digno. Como a gente dizia lá no interior, a solução para ter uma sociedade de paz, de harmonia, justa, né, fraterna, é termos escola e termos serviço. Temos escola, serviço, educação, trabalho, né, emprego digno. E também está dentro do nosso projeto que nós tenhamos respeito às indústrias, que as indústrias sejam mais respeitadas. Quem trabalha, quem é do setor produtivo, tenha mais proteção, que é o termo que eu uso, e incentivo. Que a política nacional chame a responsabilidade para contribuir mais com o país, para contribuir mais com a nação, aqueles, né, do setor financeiro que hoje estão garroteando o setor produtivo, a economia real. Jonas, a economia real é aquele que produz, que cria porco, que tira leite de vaca, que planta arroz, feijão, trigo, soja, batata, que vai para a horta, que vai lá para a Ceasa, que está atrás de um balcão, que está atrás de um balancinho, de uma máquina de costura, que está construindo uma casa, sentando num tijolo. Isso é economia real. E muito do país e do mundo agora, principalmente o Brasil, é essa economia virtual, uma agiotagem, uma malandragem que os caras querem, dinheiro ganhando dinheiro. E aí sufoca a economia real. Ela parece que trabalha para manter os privilégios desses caras. Esses caras têm que ser chamados lá na Câmara Federal, né, com a ajuda daqueles que querem ver um país mais justo. Inclusive tem nações que os próprios empresários dizem, olha, tem que cobrar mais de nós, que nós estamos ganhando bem, nós estamos tendo lucros maiores, nos cobrem. Aqui não. Aqui nós tínhamos uma pandemia, que a fome aumentava, e muitos dobraram as fortunas em plena pandemia, tchê. E cara de paisagem. Aí botam lá um monte de deputado que votam o que eles querem,
né? Uns, inclusive, entrando lá por causa de Bíblia, usando o santo nome de Deus em vão, né? Outros por causa da bala, né? Porque tudo se resolve com as armas, outros com discurso do seu setor lá, do boi, da situação de desmatamento, quer dizer, interesses que são ali sectários, né? Não são direitos da nação. E não há uma nação justa se não tiver valorização do trabalhador. Perfeito. Quem trabalha tem valor. Perfeito. Vicente Celice, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado pelos assuntos aqui expostos. Te desejo sucesso nessa caminhada até o dia 2 de outubro e voltamos a conversar. Obrigado. Obrigado. Desculpe aí se me estendi aqui, mas a gente mistura, assim, sonho, utopia e também uma certa indignação, porque eu acho que o nosso país, né, não tenho certeza, nosso país, nosso estado, nossa região, nossa sociedade pode ser bem mais justa, fraterna, solidária e feliz. Obrigado, Jonas. Maravilha. Obrigado. Parabéns pelo Impacto News. Hein? Obrigado. Valeu. Nós agradecemos e lembrando mais uma vez, pessoal, para ver e rever esse programa aqui, você pode acessar nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Posso dizer Instagram. o número? Não? Pode dizer o número? Pode, por favor. Então tá, gente, tá com 40-50, né, velho de guerra, e também apoiando aqui Sani Figueiredo ao Senado, Vicente Bogo ao governo do estado e Lula lá e Alckmin, né, juntos pelo Brasil. Obrigado, Jonas. Tá certo. Nosso site impactonewscb.com. E nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.